Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Sharkcast, o nosso querido podcast da Regional Shark Tank. Hoje é um episódio diferenciado. A gente já recebeu aqui 2 discípulos desse tubarãozão que está aqui. A gente já recebeu o João, um episódio recente, o líder Elim Tijucas, e também recebemos o episódio... talvez o mais visto, um dos mais vistos do nosso canal até hoje, que foi do Lucas Picoloto, né, um líderzaço ali, futuro missionário na Série Itapema. E hoje nós estamos recebendo o mestre dessa galera toda. Vai ser com certeza um episódio fantástico. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero dar boas-vindas a você que está conosco e agradecer principalmente você que é Missão Entre Amigos, amigo da missão, que é o que ajuda a manter não só esse podcast, mas essa regional, a expansão das igrejas, as obras sociais locais e também aquelas internacionais, multiculturais, né, na Venezuela e assim por diante. Então, muito obrigado a você. E antes da gente entrar nos assuntos, já quero te recomendar. Vai lá, aperta esse botão do curtir, que isso nos ajuda, por incrível que pareça, isso é bem relevante para a gente. Curtir, comentar, vamos fazer aqui essas interações no chat, que sempre é maravilhoso, e também, claro, se inscrever no canal. Sem se inscrever no canal, eu acho que não tem salvação. Eu acho que é uma teologia que a gente está tentando revisar. Eu acho que só vai para o céu se estiver inscrito no canal. Tá amarrado, tá? É brincadeira isso aí. Mas se inscreve no canal e, claro, compartilha esse vídeo junto com a sua galera, a galera da sua célula, do seu discipulado, que com certeza vai ser muito abençoado. Bom, convidado que está aqui, esse tubarão, já é meu amigo há 13, 14 anos, a gente já se conhece. Eu até fiz uma apresentação, você acredita? Falei assim, a gente se conhece tão bem que eu fiquei com medo de esquecer alguma característica importante aqui. Mas, bom, Pastor Zé, apaixonado por Jesus, pela missão. Amém. O primeiro missionário da nossa regional, não só por título, mas por definição, a viagem, né, que foi feita. Mas um dos maiores tubarões da nossa regional, pastor da Série Itapema, Sara Bombinha, Sara Tijucas, e já com mais 2 células estratégicas aí na boca do gol, para serem abertas aí, igrejas. Sejam muito bem-vindos, É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Finalmente deu certo. Amém. Eu que agradeço o convite aí, é uma honra poder estar junto com vocês. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bom, creio que você é bastante conhecido pelo seu testemunho aqui na nossa regional. Testemunho com alguns fatores aí bem definidos, né? O Pastor Zé é conhecido por ter sido um grande empresário, um gestor aí de uma carteira de clientes bem considerável, por ter viajado o mundo por negócios, de ter ganho bastante dinheiro, mas até mesmo, como diz no seu próprio testemunho, nesse período ter se afastado da missão de Deus para a sua vida e, consequentemente, também da sua família. Né? Então, conta para nós um pouco desse período e, principalmente, o que mudou do Zé empresário para o Zé pastor. Mudou muita coisa. Primeiramente, né, assim, sou natural do Espírito Santo, né, Vitória, Espírito Santo, e, assim, cresci no lar evangélico, né, mas só que numa igreja realmente tradicional, né, nos seus ensinamentos e tudo, né, e com certa idade você acaba querendo viver aquilo que você acha, né? Até porque muita religiosidade, enfim. E acabei com uns 14, 15 anos não indo mais em igreja nenhuma. E aí por um bom tempo, né? Até que aos 20 anos, né? A gente foi para um retiro de carnaval. Olha. Na verdade eu estava com uma viagem marcada de carnaval. E por circunstância a gente acabou indo nesse retiro lá e acabou aquilo que foi semeado, né? Que minha mãe e meu pai semeou desde pequena, né? Foi sendo aceso, né? Enfim.
E a vida foi se passando, enfim, eu acabei se envolvendo muito na igreja, né? Desde lá, com jovens e tudo. Eu que eu coordenava os retiros desde Olha. aquela época, né? E aí a gente acabou mudando para Porto Velho, a transferida negócio. E mesmo assim lá a gente foi para a igreja ainda, mas depois os negócios acabou me afastando, né? Porque a rotina era muito puxada, viagens e tudo mais, né? E acabou aquilo acarretando um afastamento, né, da Uhum. missão e do propósito. E acabou a gente ganhando muito dinheiro, como você disse, né? Mas acabando também tendo problemas na família e ao ponto de realmente Deus ter que intervir para que Aham. realmente as coisas mudassem. E aí foi nesse período, né, que a gente conheceu você e seu pai, né? Então a gente acabou conhecendo a negócio, né? Sim. Em 2011, lá em Cuiabá ainda. E acabou a gente conhecendo vocês e aí vocês falaram da Sara, né? E eu nunca tinha visto falar, né? Aham. Da Sara Nossa Terra, até porque no nosso estado não era conhecida, né? E acabou assim me interessando, né? Porque algo que você me falou mexeu muito comigo, que você, um jovem, né? Um adolescente para a Tinha juventude, 17 17 anos, anos. né? Falando que o teu sonho era ser pastor e tal, quero seguir igual meu pai. Eu fiquei assim, né? Porque apesar da gente conhecer o evangelho, quando alguém falava que para você ser pastor, você tá amarrado. Enfim, né? E é interessante que muitos anos atrás meu pastor até falou assim: "Ah, você vai ser pastor". Eu falei: "Ah, pastor, mas com esse negócio não, isso não é para mim não". Olha aí. Porque eu tinha uma visão Sim. desde criança, né, que era meu foco era ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, desde quando eu cresci assim, teve entendimento, desde criança, por eu ser um filho caçula, nós somos em 8 irmãos, né? Então eu sou o caçula. E meus, graças a Deus nunca faltou nada, mas não tinha aquelas regalias, Sim, né? 8 Então era bem irmãos, né? contado, exatamente. Então eu cresci com aquilo, eu falei assim, pô, meu negócio é ganhar dinheiro. Eu falei, vou ser diferente. Aham. E aí acabou realmente trilhando isso aí, né? Esse desejo no meu coração foi crescendo e fui correndo atrás. E isso deu certo. Deu Aham. certo, né? Até um certo ponto, né? Sim. O dinheiro veio, né? Mas as consequências também com Aham. aquilo, né? E aí conheci vocês lá em 2011, vocês falaram da Sara, mas só que eu tava com uma viagem a negócio, né? Longa, né? Fiquei quase um mês fora do Brasil. E quando eu voltei, né? E as coisas desandaram mais ainda, né? Uhum. Só que eu só fui na igreja lá na Sara, acho que em agosto de 2011. Uhum. E aí fui, a igreja estava mudando ainda. Fui no endereço, a igreja, tô mudando, tá? E a igreja mudou para uma quadra da minha casa. Olha, meu Do meu Deus. apartamento eu conseguia ver a igreja, eu falei, caraca, É de agora não Deus. tem como, né? Não tem pra onde fugir, Não né? tem. E aí em abril de 2012, né? Aí a gente Aham. foi para a igreja de fato, né? E aí Deus começou toda uma mudança, né? Porque nesse meio termo Deus me questionou, né? O que que você quer construir? Sua família ou seus negócios? Quer Nossa. sua família ou quer dinheiro? E aí eu optei pela minha família, né? E na medida que eu optei com a minha família, as coisas foram tomando outros rumos. Sim, sim. Uau. Uau. O que que você acha, Zé, que... Quer dizer, gente, aqui é informalidade, tá? É difícil a gente ficar se chamando de pastor. Não, não, não dá, né? Mas alguém que está vivendo, já é adulto, já é maduro, já tem suas experiências, está vivendo sua vida. Vivendo sua vida. Às vezes não é nem assim, mundão, pecado. Tá vivendo sua vida, o curso da sua vida. Está sobre o governo da sua própria vida. O que que você acha que impede essa pessoa de viver os propósitos de Deus? Quando você estava no auge ali dos negócios e tinha a semente do evangelho por duas oportunidades, né? Pela oportunidade da sua infância e para aquele retorno aos 20 anos. Então Sim. tinha uma semente forte do evangelho ali. Né? Talvez até temor de Deus e outros princípios, né? Que nem que a gente queira não nos abandona, né? Ensina a criança no caminho que É. deve andar, né? O que que você acha que impede essa pessoa que às vezes hoje está nos assistindo, está passando por isso, sabe que tem chamado, que tem propósito, mas está escolhendo um outro caminho? O que você acha que impede essa pessoa de viver o propósito de Deus? Ó, normalmente o medo, né? É o medo do que Deus vai pedir. É, exatamente, porque
Como eu falei, né? No meu caso específico, Deus foi bem claro. O que que você quer? Sua família ou seu negócio? E quando eu optei pela minha família, automaticamente eu tive que abrir mão dos negócios. Naquele Aham, momento. aham, Naquele momento. Deus foi conduzindo as coisas e automaticamente eu fui para Sara em abril de 2012. Em maio, eu tive uma conversa com meu sócio sobre os negócios de uma das empresas. Em agosto, aí a gente decidiu desfazer a sociedade. aham, Aí, como eu cuidava de toda a parte de gestão da empresa, aí até em agosto eu fiquei fisicamente na empresa e depois até dezembro coordenando fora, né? Que o sistema era todo remoto, né? aham, Então, e aí me desvinculei totalmente. E aí os outros negócios foi na aham. sequência literalmente. Então, realmente o que as pessoas têm medo para seguir o propósito de Deus é aquilo que Deus vai pedir. Tipo assim, li ali na palavra Deus pedindo o filho de um camarada, de Então, Abraão. E e agora? O que aí? que vai ser comigo? Exato, entendeu? Então, principalmente quando você vem querendo ou não, de uma carreira profissional bem-sucedida, e seja em qualquer área, seja empresário, seja um médico, seja em Aham, qualquer área for, se você tem um chamado de Deus, e se Deus te chama e você diz sim, automaticamente ele vai pedir para você para abrir mão de alguma coisa. aham. Entendeu? Então, esse acho que eu creio que é o maior medo das pessoas. O que Deus vai me pedir? Porque, Sim. querendo ou não, ele sabe que Deus vai pedir algo. Aham, E aí, aquela coisa, será que está disposto a entregar? aham. Então, isso é o que mais deve pesar no coração das pessoas, é esse medo de realmente se envolver. E esquecendo eles que, na medida que você entrega a Deus, é aí que mais você recebe da parte Sim. dele, entende? Então, aí, às vezes, entra o conflito, né? Aham, Realmente das pessoas entenderem e compreenderem isso, né? aham. E às vezes até de crer de fato que isso vai acontecer. Sim. Não é de um dia para a noite, Aham, mas vai acontecer. aham, Abraão, né? 75 anos, mas só foi receber com 100, aham, entendeu? Então a pessoa, vou esperar 20 anos para receber uma promessa de Deus. aham. Mas é uma promessa duradoura que persiste Sim, até hoje, né? sim. Uau, Então, muito forte. E é aquilo que a gente costuma falar, né? Você entrega o seu tudo e Deus entrega o tudo dele pra você. Quem é que exatamente. vai sair ganhando nessa? Oh, meu Deus, nem fala, né? Porque, querendo ou não, tudo aquilo que a gente for construir com as nossas mãos tem um limite. Aham, Tem um limite. aham. Tá entendendo? Então, por exemplo, o cara pode ser um bilionário. Mas Só ainda que tem um assim tem limite. limite. Aham. Tem um limite. Por isso que Deus chega para Abraão e fala assim, cara, conta as estrelas e conta a areia do mar. Se você puder contar, beleza. É isso que eu vou te dar. Agora, se você não puder contar, é isso que eu vou te dar. Aham. Tá entendendo? Então, para você É. mensurar a grandeza daquilo que você pode ter em Deus, A né? promessa do dízimo lá de Malaquias 3:10 é derramareis bênçãos sem medidas, né? Então, você Tem como, consegue. tem como medir a tua família bem? Pô, não tem, né? Meu Deus. Olha, eu tava até conversando com a Ruth essa semana, né? Falando assim, pô, imagine a gente não tivesse nos caminhos de Deus. Onde nós estaríamos? Como que estavam as crianças hoje? Nossa. E hoje, graças a Deus, nossas filhas são bênção, né? E tudo, né? Então, somos gratos a Deus por isso, né? Que foi uma intervenção. A Tonton, então, foi para Sara com 1 ano e Aham, 3 meses, né? aham, Então, assim, basicamente cresceu dentro da Sara, né? Hoje aham. tá com 12 anos, é líder de célula, Uau. entendeu? E assim, a Sofia também tem o perfil totalmente diferente, uma das duas, né? Personalidade, mas cada um com o seu jeitinho, né? Aham, Então, isso é maravilhoso. Aí você me fala, tem dinheiro que pague isso? Não aham, tem, aham. entende? Então, são justamente essas bênçãos imensuráveis que a gente não consegue Sim. pontuar diante de Deus, né? Então, não tem recursos financeiros, não tem carreira profissional, Uau. porque o que adianta, né? Como eu te falei, estava perdendo minha família, o que adiantava poder viajar para onde eu quiser, comer de onde que eu quisesse, fazer o que eu quisesse com aqueles bens que eu tinha, Aham. mas não ter minha família. Uau. Tá Meu entendendo? Então, Deus. a realidade de muitos hoje, principalmente na nossa região, né? Sim. Muitos empresários bem-sucedidos, Aham. mas infelizmente os filhos numa realidade totalmente Uhum. distorcida, né? Casamento, Casamento, saúde saúde física, física, emocional. é, Então, aí, é, então não adianta, né? é verdade. Meu Deus, muito, muito forte. Ah, você já falou um pouco, mas o que você acha que um retrato do Zé de 2011 pro Pastor Zé de 2023? Ah,
Às vezes eu falo assim para as pessoas, eu falo, não acredito que você era assim. Eu falo, pô, eu era. Eu era. Eu mudei muito, assim. Deus realmente mudou, né? Como eu falar, eu era muito orgulhoso, muito soberbo, que eu achava que aquilo que eu tinha era minha inteligência, era minha capacidade humana de conquistar. Então eu era muito, cara, e como eu viajava muito, eu até falava, né, cara, eu era muito brigão. Hoje eu já diminuí, né? Eu era brigão no sentido assim, eu tenho direito Aham. e eu vou fazer valer o meu direito. Aham. Então, por exemplo, eu viajava muito. Aí se eu chegava na companhia, no guichê da companhia aérea. Então eu tinha um cartão privilegiado. Então eu chegava lá, eu queria exercer aquele direito. Então eu não queria saber quem era o outro. Então, às vezes eu tratava mal as pessoas e Aham. tal, entendeu? Então, assim, coisas hoje que a gente fala com as pessoas, não acredito. Por quê? Pela forma hoje que a gente trata as pessoas, Sim, né? Lógico. sim. Tem nossas limitações, nossas deficiências ainda, mas, meu Deus, nem se compara. Até mesmo no início da missão, né? O rei que o diga, né? Ah, Então, porque você vai mudando a concepção, porque quando você é um líder, você tem uma limitação e um tratamento com as pessoas. uhum, Um líder de cela, um líder de jovem, enfim, qualquer situação. Quando você passa para ser um líder de equipe, aí você já uhum. tem um outro tratamento com as pessoas e com a liderança. E quando você é o pastor, aí você fala assim, meu, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Aham. Então eu não posso perder ninguém por causa de mim. Tá Sim, entendendo? sim. Então, literalmente aquilo que Jesus fala, né? Dá a segunda face. Aham. Entendeu? Dá a outra face por diante de uma circunstância. Às vezes você tá certo, você tem todo o direito de, às vezes, até falar algo a mais, só que às vezes você ignora, simplesmente aceita aquilo e leva. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa é importante, não para você, não para a igreja, mas para Deus. Então você acaba relevando muitas coisas, passando por cima de muitas coisas, até por cima até talvez dos seus suas vontades próprias, né, Aham. como ser humano, né, de ser ofendido e tudo mais, por um bem maior, né? Então isso mudou, Aham. porque aquela coisa pisou no meu calo, aí também tinha, não tinha Sim. essa contrapartida, né? Então, Uhum. hoje eu sou muito mais maleável, muito mais flexível, entendeu? Então, muito mais mesmo em todos os aspectos, né? Então, Então, quem ganhou muito com essa história toda foi a pastora Ruth. eu até pergunto ela, né? Assim, e aí, já mudei alguma coisa? Ela já mudou, já tem, mas tem muito ainda pra mudar. E eu, caraca, pra você ver, né? Ah, Mas graças a Deus, realmente é uma mudança bem significativa que bem, mesmo, graças né? a Principalmente Deus. no trato, assim. Realmente, eu Aham. sempre fui amigo, entendeu? Eu sou amigo mesmo, parceiro para as coisas, né? E às vezes até as pessoas até abusavam dessa amizade, dessa Aham. generosidade, né? Mas também em cima dos meus direitos aí aquela Aham. coisa, né? Aham. Então a gente acabava também fazendo valer. E às vezes e às vezes eu era até mal incompreendido em algumas circunstâncias, até porque eu falo alto e tudo, né? Criação familiar. Expressivo. Entendeu? Aí às vezes as pessoas já acham que eu tô brincando e tal, mas não é a forma, né? Lógico. Então isso também até a tonalidade de voz, essas coisas eu tenho mudado um pouco, né? Meu Aham. Deus. Aham. Então, porque. Mas não é como eu falo, né? Fomos criados em 8 irmãos. Sim. Meu irmão, lá em casa é todo mundo falando ao mesmo tempo e tá, e todo mundo se entende. Todo Sim. mundo escuta todo mundo e acabou. Todo mundo se Beleza. entende, se ama, se respeita. Ô, Falando tranquilo. alto. Meu Deus, é aquela loucura. Aí essa é a criação. Sim. Aí já começou as diferenças aí. Aí pego a Ruth. Uma lady. Meu Deus, caraca. Nobre. Você chega na casa dela, você escuta até a,
a goteira lá da torneira lá. Tão silêncio que é, porque é totalmente diferente, né? Então imagine como foi difícil para ela, né? Lidar com toda essa realidade. Mas Deus é capaz de fazer todas essas coisas. É verdade, que coisa maravilhosa. Né? Oh. E hoje faz parte da transformação de tantos outros, né? Ah, com Aí certeza, né? Você olha para as pessoas chegando e você fala, ah, tem jeito para você. Oh, eu sempre digo que eu sou a favor de dar o mérito da inocência até que prove o contrário, né? Então, comigo, eu sou bem flexível nisso, né? Até porque eu olho para mim mesmo, né? Então, eu tenho uma empatia muito grande, muito grande. Sim. Então, eu sou bem tranquilo com relação a isso. Até porque não sou eu, nem é você que muda as pessoas, né? Então, a única coisa que a gente deve fazer é aceitar. E aí, se ela se permite Deus mudar, com certeza ela vai ser transformada. Então, eu sou bem empático com isso, né? Então, eu sou bem tranquilo. Coisas que eu não tenho dificuldade se as pessoas erram. Ixi, isso aí é tranquilo, entendeu? Então, eu sou bem receptivo com relação a isso. Até porque eu me coloco no lugar, né? Eu já tive a idade, você sabe, né? Saritapema, basicamente, é de jovens adolescentes, entendeu? Então eu falo assim, pô, já tive essa idade. Hoje eu tô com 45 anos, mas eu já tive 17, já tive a idade do Lucas hoje com 20, né? Meu Deus. Então, assim, a gente se coloca no lugar deles. Então eu sei as lutas que eles enfrentam. Sei as dificuldades. E os jovens da Saritapema são maravilhosos, né? Sim, e principalmente aquilo que você falou, né? Às vezes o pai dá tudo por ter uma condição, né, boa, pela nossa região permitir tudo isso, né? Mas talvez não dá aquele essencial, né? Que é a base, a estrutura, o carinho, a afeto e tudo mais, né? Então, acaba, querendo ou não, a igreja fazendo esse papel, né? Então eu me coloco no lugar deles. Sim. Então, a gente é bem tranquilo. E, ó, eu vou te falar a verdade. Eu acho maravilhoso poder trabalhar com eles. Eu quero aproveitar aqui e te parabenizar pela Saritapema. Igreja, assim, meu Deus, intensa, apaixonada. São jovens, mas são santos. Graças a Deus. Realmente, cada vez que a gente vai, eu tenho essa oportunidade de ir, né? Vez em quando. E sempre assim, realmente... Quando eu vou lá, eu falo assim, eu sei que Deus vai agir. Pela sede, pela fome, né? Algo com certeza é muito lindo e que tem o dedo, a mão aí de vocês no trabalho, né? Então, parabéns. Uma coisa é você começar o trabalho com jovens, outra coisa é você manter esse trabalho e fazer crescer, né? E hoje tem as igrejas já e fora aquilo que vai acontecer ainda, né? Porque a pergunta foi, e o Zé de 2011, 2012 para o Zé de 2023? Mas aí agora e o Zé de 2023 para o Zé de 2030? A missão do Zé de 2030, né? Meu Deus do céu. E aí, claro, né? Eu tenho aqui várias histórias que são legais de relembrar e de trazer à tona, né? Que talvez alguns dos mais novos não saibam e tudo mais, né? Mas... Só colocar um parênteses aí, Pedro. Para você ver, né? Jovens adolescentes que a gente tem, né? Porque, querendo na Saritapema, tá fazendo 4 anos, né? Fez 4 anos. E só que é o seguinte, só esse ano nós vamos fazer 6 casamentos. Já fizemos um agora, semana passada. E semana que vem tem outro. Março tem 2, abril tem outro e maio. Então, assim, querendo ou não, para você entender a vida tá acontecendo, exato, né? Chegam adolescentes, só que aí aprendem aspecto de relacionamento na igreja. É interessante que essa menina que casou agora, a Luísa e o Isaac, ela nunca havia namorado. Uau. Também, quando não gostava de igreja, assim. E eu conheci ela no paintball. Fomos jogar paintball com os meninos da igreja. E aí o primo dela foi, e ela tem carro, levou ele. Aí chegou lá, também quero jogar. Falei, você quer jogar? Beleza, joga aí. Fomos jogar. Aí depois o primo dela, ela não gosta muito de igreja, não. Eu falei assim, faz o seguinte, vamos lá nos conhecer. A gente é diferente. Entendeu? E aí ela foi. Aí ela foi no Arena.
Aí foi tocada, aceitou Jesus, aí no Uau. domingo ela foi, aí já cheguei lá, já chamei ela pelo nome, que eu guardo o nome das pessoas, Aham. eu gosto de chamar também pelo nome. E aquilo mexeu com ela e tudo, ela foi ficando, se tornou, fez revisão, se tornou líder, Meu entendeu? Deus. Hoje é líder de célula lá em Bombinhas, Olha, casou, começou a orar, 3 meses de oração, processo, noivado, e agora casaram semana meu passada. Deus. Que coisa Então, para você maravilhosa. ver, e ela mesmo no casamento dela, ela disse, ela nunca pensou em casar, nunca queria casar, entendeu? Mas aí realmente chegou na igreja, viu todos os aspectos diferentes, e aí Deus foi mostrando a ela que realmente o propósito dele é família, né? E hoje Meu estão Deus. realmente construindo uma vida a dois. Então isso quando você olha assim, você já sabe que eu sou chorão, né? Eu chorei mais no Ah, eu ia casamento que o perguntar noivo, né? isso. Meu Deus, o noivo, quando viu ela, já começou a chorar e eu chorei Ah, junto. Falei, gente, não vou nem conseguir fazer cerimônia aqui. O ah, pastor tá chorando aqui. recentemente a gente fez o casamento do Ian e da Nai. Um contexto assim diferente, mas essas histórias são maravilhosas, Meu né? Deus. De como que as pessoas chegam sem esperança, sem futuro, né? É realmente um deixa a vida me levar e vamos ver o que vai acontecer. E a igreja devolve propósito de vida antes de qualquer coisa, né? As pessoas. É porque às vezes as pessoas acham que a igreja é somente um contexto religioso e espiritual. Aham, Mas esquece que a igreja é um contexto de vida. sim. Entendeu? Então, na igreja você tem um contexto de vida de família, de criação de filhos, de finanças, Aham, de caráter, de posicionamento, de fé. Tá entendendo? sim. Então, eles não entendem que a igreja nada mais é do que esse organismo vivo da vida. Sim. Tá entendendo? Então, quem vai para a igreja com aspecto religioso, aí só consegue ver que a igreja é religiosa, que a igreja é Aham, isso, não pode aquilo. Mas quem vai para a igreja com aspecto de ver o propósito de Deus de fato para a aham, igreja, aí entende que a igreja de fato é um propósito para a vida. sim. No último episódio nós recebemos o psicólogo Natan, né? E ele estava falando do ponto de vista da psicologia, como a fé, a comunidade de fé ajuda as pessoas, né? Sim, Essa é é terapêutica, né? terapêutico, completamente terapêutico. É. Agora diz o seguinte, Zé. Então você morava em Porto Velho, Rondônia, e aí parece assim, se fosse um filme ia ser até difícil de explicar. Que a próxima cena é você chegando de Malicuia em Santa Catarina. Verdade. O que aconteceu nesse processo aí de que deu na cabeça, assim, né, para quem não só contextualizar o período histórico, vamos dizer assim, né? Meus pais eram bispos em Cuiabá, bispos do Mato estado Grosso, do né? Mato Grosso e também do E estado de Rondônia, Rondônia. né? E aí houve o desafio do bispo Robson, do bispo Cirino, para nós nos mudarmos de Cuiabá para Balneário Camboriú para abrirmos igreja aqui. Aquela coisa, desafio, a missão mesmo, né? E aí, beleza, nós já estávamos, assim, predispostos a isso, né? Dentro da Sara Nossa Terra, a gente sabe dessa possibilidade de envio, né? De mudanças e tudo mais, como já tínhamos mudado de Curitiba para Sinop, de Sinop para Cuiabá. Então seria mais uma mudança. Uma difícil mudança, desafiadora mudança, mas seria mais uma mudança. Agora, você é empresário, junto com a sua esposa, junto com as suas duas meninas, e aí então muda de Porto Velho para Balneário Camboriú. O que aconteceu? Então, como eu falei, eu conheci vocês em 2011. Então, querendo ou não, apesar de eu não ir para a igreja, eu criei uma amizade muito grande com seu pai. Querendo ou não, de vez em quando a gente trocava um telefone e tudo, né? Então, a gente criou esse vínculo. E toda vez que ele ia lá em Porto Velho, na igreja de Porto Velho, mesmo ainda não sendo da Sara, a gente sempre saía, alguma coisa assim, e a gente se falava. Aham. Então, criou esse vínculo de amizade. E depois, então, que a gente foi para a Sara, estreitou isso mais, né? E em 2013 eu fui no Espírito Santo comprar um carro lá. Fui lá, minha família era de lá, fui comprar um carro e vim dirigindo o carro. Aham. E aí liguei pra ele, falei, ó, tô vindo de Vitória, vou passar em Cuiabá aí pra gente se ver e tal. Aí ele, ótimo, vamos sair pra jantar. E aí a gente parou lá e a gente começou a conversar, ele perguntou dos projetos e tudo, né? E aí eu tinha dito pra ele que
A gente tinha sentido, né, no coração, eu e a Ruth, de mudar de Porto Velho, né? Que a gente tinha sentido que Deus já tinha fechado o nosso ciclo lá. Só que minha mente ainda estava para os negócios. Minha mente ainda estava para empreender. Então eu tinha várias opções. Eu tinha a opção de mudar para o Rio de Janeiro, que eu tinha contatos lá, em São Paulo. Eu tinha no Rio Grande do Sul, que eu tinha os negócios no Rio Grande do Sul. E aí, assim, mas só que toda vez que eu projetava algo desses lugares, eu não sentia paz. Porque, pô, Deus já me tirou desses negócios, quase que eu perdi minha família por causa disso. Então eu vou ficar aqui, quando Deus falar que é para sair para um lugar, a gente vai. Então ficamos naquilo, né? E aí foi passando, e aí um dia eu liguei pro seu pai, conversando com ele, falei assim, pô, tô sentindo, acho que a gente tá querendo, então, acho que mudar para Cuiabá. Que próximo, então vamos estar junto com o senhor e tudo, a gente tem uma amizade, quem sabe. Aí ele falou assim, Zé, vou te falar um negócio, mas não pode, então a gente não vai ficar aqui em Cuiabá, vou ser enviado para o sul, ele também não sabia para onde ainda, né, tal. E eu falei, que legal e tudo. Eu falei assim, também vou, então a gente vai com vocês para lá. Aí ele falou assim, não, tá. Ele falou assim, faz o seguinte, depois a gente conversa mais sobre isso. Aí passou. E aí depois a gente passou um tempo, aí ele ligou de novo, aí ele falou assim, faz o seguinte, na minha oração veio o nome de vocês, eu não sei porquê, já que você falou que seu tempo aí já se deu, Deus está falando com você, faz um propósito, faz um jejum aí para ver o que Deus tem para vocês. E a gente nunca tinha feito jejum na vida, meu irmão. Caraca. E aí, falou assim, faz jejum, tá? Que jejum? Jejum de Daniel. Nossa. Tá, pá, beleza, jejum de Daniel. Meu Deus, cara, era tão leigo, por isso que a Bíblia nos fala, né? O povo perece por falta de conhecimento, né? E conhecer a palavra de Deus. E aí eu amo café. Só que eu não tomava café, porque eu falava assim, café industrializado e tudo, aquela coisa, olha a neura, velho. Pô, não podia, cara, eu não tomava café, só tomava chá. Falei, tá louco. Enfim, 21 dias lá de jejum, só arroz integral, feijão, salada, e não podia ver uma carne, Jesus, e nem um café. Enfim, mas aí tudo que a gente colocou em oração com Deus, Deus ia confirmando, ia mostrando, apontando, entendeu? E aí, quando deu os 21 dias, eu liguei para ele, falei, bispo, tudo que a gente orou aqui, Deus confirmou, a gente vai com o senhor. E aí ele foi bem sincero comigo. Aí acho que aí a ficha caiu, né? Sim, tá. Ficha caiu para ele e tudo, né? E aí ele falou, Zé, é o seguinte, eu tô indo para lá, só que não tem igreja, não tem contato, não tem nada. Então eu não posso ser responsável financeiramente pela sua família. A igreja não tem condição para isso. Eu falei, não, se Deus está mandando a gente ir, é porque ele também vai prover todas as coisas. Então a gente tinha uma reserva, eu tinha imóveis lá ainda, em Porto Velho, enfim. E aí eu acabei vendendo um imóvel, então com a venda desse imóvel é o que eu iria me manter aqui e tudo mais. E tinha um outro lá. E acabei vindo. Aí 2013... Dezembro de 2013, ajeitei a mudança toda. Falei com o cara, cara, minha mudança tem que chegar lá em 30 dias, porque eu vou passar em Vitória ainda para minha família e depois vou descer. E aí seu pai falou assim, tudo bem, você pode ir, mas eu quero você dia 7 de janeiro, lá em Florianópolis, para a nossa celebração profética. Aí eu, tudo bem. E o aniversário da Ruth é dia 3 de janeiro. Aí eu falei, ficamos no Espírito Santo até o aniversário dela. Aí saímos no dia 4, parei em São Paulo na casa de um amigo e depois descemos direto. Passamos pro Balneário Camboriú, olha aqui que a gente vai morar, e só passamos pela BR e fomos embora direto pra Floripa, só prédio e tudo. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse, né? Não conhecia, né? Enfim. E aí a mudança chega, cara. E aí fui arranjar lugar, pensei, vou alugar uma casa, né? Tudo tranquilo. Quem disse que alugava? Não sabia desse lance de temporada. Logo em janeiro, no logo em janeiro, de janeiro. Dia 9 de janeiro. Ficamos lá na celebração, né? E aí viemos pra cá. Seu pai já tinha conseguido... Ele veio em novembro, não conseguiu. Alugou aqui em Itajaí, né? E aí eu falei, e agora? Aí ficamos lá uma semana com vocês, todo mundo mutuado e misturado, enfim.
E todo dia ia pra Balneário, cara, tentar alugar um apartamento e nada. E o cara queria 2 fiadores daqui com imóvel. Eu falei, cara, eu tô acabando de chegar na cidade. E aí é só pra temporada. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí Deus sempre provendo as coisas, né? Com os milagres. Aí eu tinha um amigo lá do Espírito Santo que tem apartamento aqui. E ele acabou deixando a gente ficar lá. E ele trabalha com importação também. Então ele morava aqui em Itajaí, mas só que ele, durante a semana, ficava lá em São Francisco do Sul. A Aham, semana toda. Então a gente ficava no apartamento, só eu e as meninas, né? aham. E aí todo dia a gente ia correr atrás. E aí Deus acabou abrindo uma porta de um milagre, né? Que a gente conseguiu um apartamento lá na 3000 em fevereiro, logo depois da temporada, né? E aí a gente conseguiu alugar lá o apartamento anual e aí começou toda a história, né? Ali foi o lugar na Toda a primeira história, né? célula. E É, primeira cela, né? E aí ali começou realmente a Sara Balneária, né? aham. Então, é sempre gostoso de ouvir, né? Apesar de conhecermos, de relembrarmos constantemente e de termos vivenciado isso, mas é impressionante como Deus faz as coisas, né? Meu Porque Deus. outrora alguém que focava em negócios, em dinheiro, que estava prestes a perder a própria família, Deus faz uma transformação, tira do lugar, tira do meio né, de tudo aquilo que vivia e traz para uma região para se tornar cofundador daquilo que se tornou a Sara Balneária e cofundador daquilo que se tornou a Regional Shark Tank, né? Então, tudo que tem de resultados e hoje consequências também tem o dedo do Zé e da Ruth na E, origem, né? cara, e é muito engraçado que óbvio pra você ver no início como é que eu era arrogante, orgulhoso e tudo, né? Aí fomos pra Sara em abril de 2012. Aí fomos pra celebração Lá em lá São em Brasília. Paulo. Não, lá em A Brasília, era em Brasília, Brasília Brasília. ainda. Aí fomos pra celebração em Brasília. Aí chega lá, o Milos estava ministrando, o Dr. Milos, né? Aí ele tava pregando Gênesis 1, 26, 28, né? Que Deus nos criou para dominar sobre todas as Aham. coisas. Aí ele contou um pouco do testemunho dele, também toda a dificuldade no Bahamas, né? E tudo que ele construiu, porque ele não entendia, né? O pai dele era pastor batista, né? Ele não entendia como que a Bíblia dizia uma coisa, ele estava vivendo outra realidade. Aí Aham. nem o pai dele sabia explicar. Aí ele falou: não, se Deus está dizendo que eu sou isso aqui, então eu vou viver isso. E Aham. ele tomou posse daquilo ali. E aí ele foi falando e tudo. E aí eu virei pra Ruth assim, né? 3 meses na igreja, nem sabia nada. Eu falei, aí, se for verdade tudo que esse cara tá falando, eu vou virar bispo nessa igreja. Por isso que Deus fala, né? Não sabe o que pede. Aí agora, meu irmão. Agora é caminho sem volta, né? Pô, tá Caminho louco. sem volta. Meu Deus, Pô, que fica pedindo as coisas aí, não sabe, né? Depois não. eu falei que eu ia ser pastor já. Aí, ó. Já cheguei, já cumpri. Agora você Mas tem para você ver, né, cara? Eu era tão orgulhoso e todo, autossuficiente, né? Você nem sabia o que precisava, né? Pois Ai, eu vejo ai. que Deus utiliza até dessas características que parecem muito carnais, né? É. Pra realmente trazer. Eu e a Vicky, a gente tá assistindo, a gente tá apaixonado por aquela série The Chosen, né? Uhum. Pra mim, a série é a versão A Mensagem de É. Jesus. É muito lindo, né? E tal. E aí mostra o lado mais humano de Jesus, obviamente, mas dos discípulos, né? O João se achando que era o preferido, Pedrão todo assim, né? Galanzão. Aí eu olhando ali falando, ei, vocês não sabem o que vocês vão passar ainda. E lendo agora no devocional, lendo ali a parte de Paulo, né? Em Atos. Nossa, é coisa maravilhosa. E aí Jesus falando, né? Fica tranquilo, eu vou mostrar para Paula o que é sofrer Sofrer por pelo causa do meu nome, Evangelho. né? É, Então a exatamente. gente vem com uma questão carnal e Deus usa isso. É. Deus usa essa característica para nos ensinar, né? Mas é interessante que todas as pessoas que se aproximam de Deus e que foram atrás de Jesus foram atrás de alguma coisa, Aham, de algum entendeu? benefício, né? Exatamente. Então,
E Jesus falou assim, beleza, eu tenho isso para você, mas antes de você receber isso, meu filho, ó, tem um processo, tá entendendo? E é isso que é o mais difícil na vida das pessoas. Eu também quero algo de Deus, entendeu? A gente não tá, a gente tá na missão, a gente tá fazendo aquilo que Deus nos chamou, mas eu quero também receber algo da parte de Deus. Eu sonho em ter algumas coisas naturais, Sim, de materiais. bens e tudo mais. Eu sonho com isso. Só que tem um processo para isso. E muitas pessoas não querem passar por este processo. Sim. Porque acha que somente indo já tem. Não é assim que funciona. O primeiro passo é ir. Entender o que Deus tem. E o segundo é você trilhar esse processo para receber aquilo que ele tem. E aí muitas pessoas se frustram. Por quê? Porque elas já vão e já querem receber. E não é assim que funciona. Imediatismo, Lógico, né? tem vezes que Deus vai te dar o maná. Vai te dar a suficiência, vai te dar aquilo ali. Só que o maná não era o que Deus tinha. Deus tinha o quê? Leite e mel. Leite e mel. Não era maná, era leite e mel. Sim. Então o maná é só uma autossuficiência naquele momento. Aquilo que você precisa de imediato para te dar um refrigério. Ufa. Sim. Tá, mas esse não é o propósito maior. O propósito maior é o leite e mel. E para você chegar lá, tem o processo. E aí as pessoas não querem passar pelo processo. É como você falou, né? A gente trabalha com muitos jovens e adolescentes. É igual eu falo com ele, cara, por que que você precisa se manter santo no seu namoro? É porque somente Deus quer? Não é somente isso. É porque o que que você quer colher no seu casamento? Então, o que você está semeando no seu namoro, no seu noivado, é o que você vai colher no seu casamento. Então, é você que escolhe. O que que você quer colher lá? Entende? Então, é mais mostrado a eles o que eles querem de futuro. Sim. Tá entendendo? Sim. Lógico, você chegar para ele e falar assim, você, 20 anos, falou, meu Deus, tem que malhar muito, né, para tirar. Vai falar assim, você não pode transar e tudo. Mas quando que... Não, é porque não pode, é pecado. Mas isso não é suficiente. Tá entendendo? Aí você tem que mostrar para ele, cara, sabe por que que você não vai fazer isso? Porque se você fizer isso, você abre uma legalidade para o inimigo depois interferir no seu casamento. Sim. Isso vai virar uma consequência na sua vida. Agora, o que adianta uma noite de prazer se depois você pode ter 50, 60 anos aí? Aí, bem, não é só de, tô casado, não, de realmente de prazer, de felicidade, de companheirismo. Então é mostrar o porquê, entende? Então, quando você trabalha essa linguagem com jovens, fica muito mais fácil deles compreender. E graças a Deus, muitos aceitam essa santidade em Deus. Sim. Entendeu? Que para vendo, de fato, não quero o momento. Eu vou esperar aquilo que Deus tem. Eu quero passar pelo processo. Perfeito. Porque eu sei que no processo algo maravilhoso está nos esperando. Perfeito. Então... Meu Deus, glória a Deus. Agora, Zé, vida de missionária. Vida de missionária. Como que foi? Chegou então em Balneário Camboriú e tudo foi mil maravilhas, abertura de igreja e tal, vida pessoal, tudo mil maravilhas. Tinha dinheiro para tudo. Nossa celebração era em São Paulo, né? São Hoje Paulo. em Curitiba, né? Aqui do lado, né? Mamão com 200K, açúcar. né? Hoje é muito mais tranquilo. Era em São Paulo, aí os bispos falaram, não vamos abrir mão de vocês. Fechou, vou comprar aqui primeira classe, Navegante São Paulo. Ficar no melhor hotel que tem dinheiro sobrando. É assim que funcionou? Como que é isso aí? Como foi a realidade das coisas? Para você ver, duas realidades totalmente diferentes. Em 2012, em Brasília, realmente, avião de Porto Velho para Brasília, tivemos que levar babá para ficar com as crianças que era pequeno, hotel, outra realidade. Chega aqui na vida de missionário, 2014. Meu Deus. Como eu falei, a gente veio com a reserva e tudo. Eu tinha vendido um imóvel que eu recebia mensalmente sobre desse imóvel, o valor que a gente ia se manter aqui. Porém, a pessoa que era responsável financeiramente por pagar esse imóvel morreu. E aí, falei, e agora? E ele tinha comprado para o irmão. E, enfim, uma circunstância lá, o irmão não conseguiu me pagar da forma que havia acordado, e enfim. E aí eu recebi um valor por mês, aí ele me mandava 10% daquele valor. E aí foi um Deus nos acuda, né?
E aí eu tentei arranjar emprego na minha área, né? E porque tinha mercado para isso, mas nunca fui nem chamado para entrevista, nunca. Falei, meu Deus, e agora? E aí o bispo, ó, vocês precisam ir, que vocês vieram para missão, a gente pode abrir mão, momento profético da parte de Deus. Falei, tá. E aí a bispa Leandra falou com a Ruth Peixe, Ruth, você não sabe fazer nada não? Falei, Sabe fazer brigadeiro? sabe fazer brigadeiro, alguma coisa para vender? Falou, meu Deus, a mulher, ela cozinha bem, mas assim para nós. Enfim, né? E aí passou, eu lá, não sei e tal, fomos pra casa. Chegou lá, a Ruth falou, vamos fazer trufa? Eu, o que é trufa? Eu nem primeiro nem sabia o que era trufa, cara. Eu nunca, não conhecia o que era. Ah lá, é um bombom de chocolate recheado tal, com sabor. Falei, tá, mas quanto que precisa pra fazer isso? Ela, não sei. Falei, então a gente precisa levantar um custo pra saber quanto que para fazer. E aí, nisso, o, o rapaz da casa, do apartamento tinha mandado um valor e eu tinha pegado um valor emprestado com seu pai. Aí eu falei, bispo, ó, o dinheiro tá aqui que eu havia falado com o senhor, o rapaz depositou, só que é o seguinte, tem como o senhor me prestar de novo? Porque eu preciso fazer as trufas. Aí ele, não, Zé, beleza, vai lá. E aí a gente começou a fazer trufa. Cara, fizemos 70 trufas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de trufa? 70 trufas, não tinha igreja ainda. Vou comer. Falei, meu Deus, cara. E aí começou esse processo. Aí começamos a fazer trufa. Aí comecei a vender umas aqui, vendia na igreja um pouquinho, tal, aquela coisa. Dia 30 de maio, eu lembro até hoje, a gente foi para um arenão lá em Floripa. Lembra? A gente estava até falando, né, daquela menina lá. Que ficou hospedado lá na tua casa, islâmica, que foi com a gente. A Fara. A Fara era Era do Kuwait. do Kuwait, então ela foi com a gente lá pro Arenão e tudo, aí fomos vender trufa, falei, meu Deus. E aí começou tudo, aí começamos a vender e tal. Aí eu tenho um amigo, né, mais de 20 anos a gente é amigo, né, e aí eu liguei pra ele mora em São Paulo, falei, aí, tchau, seguinte, cara, tô precisando ir pra São Paulo, um evento da igreja aí, e eu queria ver contigo, você tem como a gente ficar aí na sua casa e tal. Ele, não, Zé, pode vir, a casa tá aberta, pode ser um prazer te receber. Falei, beleza. Falei, ó, beleza, então hospedagem a gente já tem. Aí falei, sim, então a gente faz uma correria aqui, já arranjei o dinheiro do combustível. E eu falei, já sei, lá tem muita gente. Então vamos levar trufa, que aí a gente vende trufa lá, consegue o dinheiro lá, e aí a gente já faz uma grana, vai lá e a gente volta. Falei, beleza. Aí fizemos 1000 trufas, cara, em 2 dias, eu e a Ruth. Pá, comprei as caixas de isopor, enchi o porta-mala lá e fomos. Chegamos na casa do meu amigo, quando meu amigo viu aquele monte de trufa, ele, meu Deus, o que você vai fazer com tudo isso? Eu falei, cara, vou tentar vender aí no evento. Ele, caraca. Chega lá, meu amigo falou assim, ó, Zé, eu vou viajar, não vou poder ficar aqui, eu vou ter uma maratona no Rio, mas ó, o apartamento é seu, fica à vontade. E aí minha amiga, cara, ela falou assim, ó, eu já fiz aqui as comidas tudo congeladinho aqui. Eu sei que vocês vão chegar de noite, tem fruta para as crianças, tal. E eu fiquei assim, falei, cara, Deus é top, velho. E aí a gente ficou lá hospedado. Cheguei lá para vender as trufas. Você sabe que a celebração é uma corrida, né? Palavra, tá, aquela coisa. Falei assim, cara, e agora? Pô, não vim aqui para vender trufa, eu vim aqui para receber da parte de Deus, né? Aí eu falei, não vou vender não. Aí vendi umas ali. Aí meu cunhado é doidão, né? O Jonathan. Sim. Era da Sara do Espírito Santo na época. Aí ele, não, me dá aí que eu te ajudo. Aí ele começou, aí pegou umas trufas, vendeu lá por ônibus da caravana deles e tal, enfim. Resumindo a história, vendi 300 trufas, voltei com 700 trufas. Mas aí eu voltei com a palavra de Deus de lá, né? E porque a gente era dizimista e tal, só que eu dizimava em cima do lucro da trufa. E aí eu tinha que juntar notinha, fazer conta e tal. Aí Deus falou, para que você está fazendo conta se foi eu que te dei? Uau. Aí eu falei, falei com a Ruth, falei, ó, agora a gente vai ser dizimista do todo, do bruto. Ela, então, fechou. E aí, quando a gente chegou aqui, o Pedro Paulo resolveu vender trufa. Eles, deixa eu revender as trufas. Aí eu falei, tá bom. Cara, ele vendia 50, 70 trufas, quase 100 trufas por dia. E aí, aquele estoque foi numa semana. Aí, aumentou a produção. Então, a gente produzia, em média, 500 trufas por mês. A gente já passou a produzir 2.000 trufas mês. Meu Deus. E aí, aí começou. As trufas começou. Aí começou mais pessoas pegarem para vender e tal.
Aí a gente começou a colocar em comércio também. Aham. Aí começou toda uma estratégia das trufas e aí começou. Aí deslanchou as trufas e tudo mais, né? E aí a gente foi e fez da trufaria o nosso negócio. E estamos aí há 9 anos com a trufaria. Vai fazer Meu 9 anos. Deus. Qual foi o máximo que vocês já venderam num mês? Já produziram trufa num mês? A gente já produziu, acho que umas 5, 6 mil trufas mês. Meu Deus É. do céu. Aquilo que se tornou. Não, e é impressionante isso, né? O grande empresário. E aí Deus coloca pra ser, sim, é um empresário. É. Empresário de tudo que você imaginar, inclusive É, de e, trufa. e esse processo aí foi bem dolorido, porque no início, né, eu tinha que vender trufa na rua. Aham. Então, tipo assim, todo dia eu saía para vender trufa na rua, entendeu? Todo dia. Fazia sol ou chuva, eu saía. Eu pegava o guarda-chuva, entendeu? A caixa de um lado e o guarda-chuva na outra mão. E ia vender. E lembro de um dia, cara, pô, nesse dia aí foi o mais difícil. Aí eu tava vendendo ali no sentido Itajaí, Balneário Itajaí, nas concessionárias ali. E aí tava bem sol quente, cara, um calor e tal, aquela coisa. Tinha estacionado um carro e fazia a rota a pé, né? E tal. Tava voltando pro carro. Aí eu ouço aquela voz assim, pô, você que já ganhou X por mês, tem NBA, vendendo trufa na rua, kkk. E aquela gargalhada, não tem? Putz, aquilo ali, cara. Deu vontade de chutar aquela caixa de trufa na rua, que mexeu com Aham. orgulho, mexeu com o ego, Aham. né? Chutar aquela caixa. Eu cheguei em casa indignado. Falei com a Ruth, falei, não vou vender mais trufa, aconteceu isso e isso. Não, fiquei indignado. E aí, na mesma hora, o que eu fiz? Peguei o telefone e liguei pro meu amigo no Rio de Janeiro. Falei com ele, cara, eu quero voltar, quero montar um negócio aqui que eu tinha no Rio Grande do Sul, e aí, só que eu não tenho dinheiro, não tenho nada. E só tem um imóvel lá que se você quiser, ele, não, vê o que você precisa, faz uma pesquisa de mercado aí, o que você precisar eu mando para você. Eu falei, sério? Ele, sério? Aí eu falei, então me manda as tabelas de preço. Aí ele mandou as tabelas de preço e tal. Aí eu olhei aquilo ali, só que não é aquilo que Deus me chamou, né? Aí, na segunda-feira, eu tava lá vendendo trufa de novo. E estamos aí há 9 anos, né? Porque, como eu te falei, né? Deus queria trabalhar no meu orgulho, Aham. na minha dependência dele, né? Então, Deus foi E trabalhando. a Esse foi o pergunta, processo. Não foi fácil, né? e a Mas pergunta para passamos, você, né? é, algum momento faltou? Não, nunca, né? Pelo contrário, né? Deus sempre proveu, né? E eu sempre falo, né? A gente tem vivido o melhor realmente de fato na missão, né? Temos vivido o melhor de Deus hoje, né? Em todos os aspectos, né? É. Lógico, hoje eu tenho as finanças que eu tinha antes? Não. Não ganho o que eu ganhava antes. Nunca, entendeu? Nem se compara. Mas eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha antes, mesmo com dinheiro, entendeu? Em todo Uau. aspecto, né? Com a família, com as crianças. Hoje eu me dou o luxo é, de sair com elas a hora que a gente quer, entendeu? Aham. Então, hoje a gente faz nosso tempo. Antes não, antes era refém. Eu viaja... Sim. Antigamente a gente viajava em família, mas eu era refém do meu negócio, porque Aham. eu tinha que viajar com notebook. Antigamente não tinha 3G, não tinha Wi-Fi, era aqueles modems em Sim. 3G. Então, às vezes, eu estava almoçando com elas, recebi uma ligação de uma operação, aí eu tinha que parar tudo, ligar o notebook, conectar, fazer a operação e tudo e tal. Já atendi cliente meia-noite, cada fuso, enfim, né? Então, Aham. isso acabou desgastando a família, né? Então, hoje não. É igual quarta-feira mesmo a gente saiu. Eu só falei, ó, é o seguinte, daqui pra dentro tá proibido o celular, ninguém mexe com o celular. Cara, ficamos de 8h30 até 11 horas da noite, sem mexer no celular. Nada. A Sofia queria fazer uns TikTok lá, falei, não vai. Né? Não, pai, não vai, sem celular. Cara, e foi um momento maravilhoso, com as meninas contando da escola, contando Aham. piada. E depois chegamos em casa, o Tonton falou, nossa, foi maneiro, e a gente riu pra caramba, entendeu? Exatamente. Então, às vezes, tem que ser radicais em algumas coisas, né? Pô, Aham. momento da família, então pra que vai mexer com o Aham. telefone? Vamos compartilhar esse momento. E foi Aham. maravilhoso, cara. Meu Deus. Sim. Então, assim, então são essas coisas hoje, são esses prazeres Sim. que dinheiro não dá, entendeu? Então, Aham. assim, por isso que eu falo, realmente, a gente tem vivido o melhor da parte de Deus. Que maravilha, meu Deus. E o recorte de hoje. Hoje, como que você
avalia como que está Saritapema, a região, os benefícios da missão, o que você tem vivido atualmente na sua vida, no seu ministério? Conta para nós. Hoje, assim, graças a Deus, a igreja tá sendo consolidada ainda, né? Querendo 4 anos, né? Mas a gente já avançou muito, né? Como você falou, né? Abrimos a igreja lá em Bombinhas. E assim, era um sonho também até do seu pai, né? Porque, querendo ou não, Bombinhas foi a segunda célula que nós abrimos aqui na região, né? Então, abriu o balneário e depois, logo em seguida, a gente abriu em Bombinhas, né? Com a família do Soidemar da Tia Nica, né? Então, estão conosco até hoje, são bênção, né? Tanto é que o Soidemar tá até fazendo o altar lá da Sara Bombinhas para nós, Então, são uma família, assim, realmente acolhedora, que nos acolheu naquela cidade, né? Então, e nós amamos Bombinhas, né? Meu Deus. Então, esse era um sonho nosso, né? E, graças a Deus, a gente abriu a igreja ano passado, né? Lá em Bombinhas. Abrimos Tijucas também, por uma necessidade, acabou também surgindo, né? E aí, agora a gente está moldando a Saritapema, né? Então, a gente tá feliz. A gente, como você falou, temos 2 células estratégicas para sair realmente esse ano, né? São 2 bairros dentro de Itapema. Uau. Devido a gente ter uma logística muito ruim de transporte público, né? Então acaba dificultando, porque a gente trabalha com muitos jovens e adolescentes. Sim. Às vezes pegar Uber, tanto para pegar Uber do lugar deles para a igreja, é R$20 ida. Então, imagine, R$40. Tem culto 3 vezes na semana, então aí fica bem difícil, né? Então, se a gente tem pessoas que querem esse desafio, né, de abrir a célula estratégica, então a gente está indo para esses bairros, né, o que é o Alto São Bento e o Sertão do Trombudo. Com o Alto São Bento, com o Ellison e a Sara, né, vão casar agora em março, e o Matheus e a Dani lá no Sertão do Trombudo, né, já estão casados, né, e também nós vamos estar abrindo as células estratégicas nesses 2 bairros. Então a gente está com expectativa maravilhosa para esse ano, né? A gente percebe o desejo das pessoas de querer conhecer mais Deus, né? Então realmente é um desafio de levar e expandir o reino, né? Então a gente também está querendo consolidar agora a parte estrutural da igreja, né? Então é aquela coisa, né? Não acaba nunca, né? Não acaba, meu Deus. Então a gente está nesse avanço, né? Então a gente está feliz com a igreja, feliz com os discípulos, né? Então a gente tá feliz no sentido assim que eles entenderam a missão, né? Sim. Porque eles não estão fazendo para mim, né? Estão fazendo para Deus, né? Então quando eles entenderam isso, viu que realmente tem um chamado maior. E aquilo que a gente sempre diz, né? São desafios, né? Desafia as pessoas a crescerem em Deus, a crescerem na família, nos negócios, né? Essa semana mesmo eu falei para eles, falei assim, eu vou trabalhar para que vocês possam abrir a empresa de vocês. Aí esse cara me olhando assim, eu falei, é verdade, cara, a mesma energia que você gasta gerando recurso para os outros, por que você não pode gerar para você? Vai ter lutas, vai ter desafios normais, faz parte do processo. Mas também não estou falando para você sair do teu emprego, do teu trabalho e abrir um negócio, mas não, comece a sonhar com isso, comece a apresentar isso a Deus, comece a escrever, a estruturar isso, entendeu? Porque tudo parte de um desejo. Sim. Se você não desejar, não tem como Deus realizar, mas se você já deseja, aí já começa o pontapé inicial e vai fazendo um planejamento de quanto tempo você quer fazer isso, né? Então, a gente tem incentivado a isso, para você ver, né? Crescimento pessoal, profissional, e querendo ou não, isso também tem um respaldo financeiro. É igual eu falei com ele, você trabalha de carteira assinada, você tem uma garantia no final do mês. Mas também você não pode reclamar daquele seu salário no final do mês. Porque a escolha é sua, tá entendendo? Então você tem que agradecer por aquilo que você tem. Porque foi uma escolha sua receber X valor por mês. Então, se para você tá bom, amém. Então não pode reclamar no final. Agora, quando você empreende, né, você tem os desafios. Sim. Igual você falou, quantas trufas você produz por mês? Como eu falei, às vezes produz 6 mil, 4 mil, 3 mil, depende da nossa agenda na igreja, depende de tudo isso, porque a nossa prioridade é a missão. Sim. Então, a gente trabalha de acordo com a nossa agenda. Então, tem vezes que a agenda está mais apertada, aí
tem mês que a produção acaba. Tem mês também que eu tô apertado financeiramente, aí eu tenho que girar. Aí eu tenho que esticar a produção, exatamente. Então, mas aí a gente é flexível com relação a isso, né? Então, acho que tem que crescer essa mentalidade, né, de querer viver algo melhor. Olha aí, gente, quem quiser tá convidadíssimo a conhecer Sara Itapema. Sara Bombinhas, é lugar bom demais, né? Muito bem frequentado por todos aqui. E aí também a Sara Tijucas. Eu tô doido para conhecer Sara Tijucas. Sara Tijucas é a melhor igreja que nós temos estruturada. A igreja é linda, né? linda. Meu Deus do céu, eu já me convidei, o João não quer que eu vá, já entendi já. Estão todos convidados a conhecer essas igrejas maravilhosas, né? E também a importância do parceiro de Deus, né? Missão entre amigos. Então, a maioria dos que estão nos assistindo já fazem parte dessa missão, mas acho que o desafio nosso não é nós sermos, mas a gente espalhar isso, né? Exato. E mais pessoas, né? Dentro das células, dentro dos nossos trabalhos, né? Falar desse projeto, né? A gente está com um menino, estou em contato com ele aqui, que ele pediu para eu mandar um material para ele, porque ele já é amigo da missão. Mas ele falou, eu vou ter contato com os sócios da empresa. Ele é funcionário, né? Vou ter contato com os sócios da empresa e eu tô com um desafio aqui de pelo menos 3 deles se tornarem missão entre amigos empresarial. Amém. Deus vai honrar a intenção do seu coração, né? Amém. Mas é exatamente isso, né? Entendimento de que sem isso, a expansão do reino vai ficar ainda mais desafiador, né? Igual, como eu te falei, né? A gente tem esses desafios dessas 2 células estratégicas. Aí, querendo ou não, daqui a pouco tem que alugar uma sala para ter as reuniões. Então, as pessoas que estão se chegando nessa célula estratégica ainda estão se firmando em Deus. Então, às vezes, não são dizimistas, às vezes não são ofertantes, entendeu? Então, estão se chegando. Então, como que nós vamos abrir? Então, nós abrimos justamente com esses amigos, né? Com quem é parceiro de Deus. Então, esses recursos do parceiro de Deus é justamente para manter essa missão por um período, até aquele líder trabalhar com aquela nova realidade, com aquela célula estratégica, mostrar os princípios do dízimo, o princípio da oferta, e aí gerar uma cultura neles com relação a isso, tanto de serem abençoadores, mas também ser abençoado da parte de Deus, que é uma via de mão dupla, né? Então, quem é missão entre amigos e parceiro de Deus é que realmente sustenta essa obra, entendeu? Por um período no mínimo de 6 meses. 6 meses as igrejas ainda são realmente mantidas, né, com parceiros de Deus. Então, o nosso desafio, assim, nós temos líderes apaixonados que querem abrir a missão, só que por contrapartida a gente tem esse desafio financeiro, que é justamente fazer essa engenharia, calcular e tudo, porque aí a gente não pode também só ir na questão da emoção, né? Tem que fazer com responsabilidade. Exato, né? Porque querendo ou não, a pessoa que nos aluga o prédio depende daquele recurso também. Então, é uma família que, se você não honrar, vai ter problema. Então, também tudo feito com seriedade. Então, graças a Deus, a gente está nesse galpão lá em Itapema, já vai fazer 4 anos. Graças a Deus, até na pandemia, Deus nos proveu, né? E graças a Deus, a dona bem flexível, entendeu? No primeiro mês da pandemia, depois também a gente já alinhou as coisas, entendeu? Então, graças a Deus, a gente nunca teve problema, mas também com os pés no chão, entendeu? Com uma realidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, vamos fazer que Deus vai prover. Não é assim, entende? Lógico, Deus tem toda a possibilidade de trazer uma pessoa a ser uma abençoadora, mas a gente não pode contar com isso. A gente primeiro tem que fazer uma coisa racional, fazer um planejamento e tudo. Em cima desse planejamento, aí sim, orar pedindo a Deus a provisão, né? Então, acho que é parte por isso. Então, como eu sou mais dos números, né? Então, essa teu background profissional, né? Te ajuda na missão? Muito. Você vê essa característica bem permanente, assim, fixa? Sim, é porque, querendo ou não, me dá um respaldo tanto de gestão da igreja, em todos os aspectos, financeiro, de avanço, né? Então, eu sou
desbravador. Eu não tenho medo, Sim. entendeu? Mas também dentro com os pés no chão, entendeu? Vamos lá, vamos e tal. Igual como basicamente a gente abriu 2 igrejas no mesmo período, Bombinhas e Tijucas, entendeu? E aí? Aí eu tinha o quê? Eu tinha um respaldo do parceiro de Deus e da Sara Itapema para manter aquela obra por um período, tá entendendo? Então, aí por isso que hoje, para você ver, a gente só foi trocar o som de Itapema em 2021, dezembro de 2021. Entendeu? Ficamos quase 3 anos com o mesmo som do hotel ainda. Foi passando, né? Tá entendendo? Hoje eu preciso fazer a fachada da igreja, só que não dá ainda, entendeu? Por quê? Porque eu tenho as outras prioridades. Então, você vai priorizando, tá entendendo? Então, essa questão profissional, da vivência que eu já tive, realmente já me ajuda bastante na gestão da igreja, né? Tanto na parte administrativa, financeira, mas também tomada de decisões, né? E até o trato também com as pessoas, né? E de você mostrar para elas que é possível. E aí eu pergunto isso até porque, de fato, Deus não desperdiça nada, né? Não, tá louco. Realmente, e respeita nossas características, né? E nos permite vivenciar o reino de Deus de acordo com elas, né? Porque querendo ou não, a igreja nada mais é do que relacionamentos. E na igreja você tem tudo. Pessoas, recursos financeiros, recursos materiais. Então, se a pessoa só for uma pessoa não, eu prego, eu oro, jejuo, faço fogo cair do céu, beleza, tá, glória a Deus. Mas como é que vai ficar a estrutura da tua igreja? Tá entendendo? Então, acho que vai muito para esse sentido, entende? Eu acho que você precisa entender. Se você não tem um conhecimento, lógico, eu por causa das empresas que eu tive, eu tenho isso hoje. Mas, em contrapartida, eu sou o contrário. Eu tinha muito isso na parte de gestão e tinha pouco da parte do fogo, Parte entendeu? espiritual. Exato. Então, aí eu sou o contrário. Então, em vez de eu buscar conhecimento da parte de gestão, hoje eu busco mais conhecimento da parte da palavra, da parte do avivamento, tá entendendo? Então, se você é muito do avivamento e não sabe nada, procure conhecimento da parte de gestão, Muito porque bom. Querendo ou não, você vai precisar dos dois. Muito bom, porque isso é em todos os aspectos. O líder de célula, às vezes ele pode ser muito pragmático e ficar muito engessado e perder aquilo que é a obra do Espírito e tal. Sim. Ou vice-versa, né? Ficar só no espírito e perder a parte das inscrições, de levar para revisão, de fazer as coisas até a outras parte naturais, agora, né? muito em relação aos nossos voluntários, né? Sim. Você tem lá, por exemplo, um time de mídias da igreja. Se você ficar muito ferramenta e perder a parte do propósito, você também perde o sentido e a essência daquilo. Sim. E todas as áreas da igreja, né? Porque querendo ou não, o cara é da mídia, uma coisa prática, vamos dizer assim, só querendo ou não, ele tem que levar a essência do propósito e da missão nas mídias. Sim. Por exemplo, eu até parabenizei meu time lá de mídia lá, que não sei se você viu lá os videozinhos, ficaram top, foram pra rua, fizeram a chamada pro Arena Conference. Cara, ficou fantástico. Então, tipo assim, isso que é interessante. A pessoa tá envolvida numa questão natural, prática do dia a dia, que é mídias, redes sociais, mas ele entendeu a missão e a essência do propósito, entendeu? Então, aí você vê a diferença. Uma coisa que eu costumo falar nas nossas noites de voluntários sobre isso, assim, é que a igreja é tão espiritual que não existe nenhuma área da igreja que seja natural. A limpeza da igreja é uma das coisas mais nobres que você pode ter. O zelo pela casa e tudo mais, e todas as outras áreas, né? E Jesus reclamou sobre isso, né? Entendeu? Quando ele reclama lá do comércio em si, não era somente da venda, mas era o aspecto de limpeza estrutural que a igreja estava, né? Que o templo estava, mesmo. Exatamente, entendeu? Então, parte por aí, né? Sim. Imagine só, você me chama lá para tua casa, a gente é amigo. Mas você não, a Vitória não vai me receber, eu e a Ruth lá na sua casa, com a casa toalha de um lado, outro. Meia no sofá. Meu Deus. Sujeira. Não vai, né?
Entendeu? O que a gente vai fazer? Pô, vou organizar tudo aqui. Então, quando a gente tem a mentalidade que na igreja, primeiramente, a gente está recebendo Jesus, aí você vai assim, pô, essa igreja tem que estar limpa, essa igreja tem que estar cheirosa. Joinville, né? Falou, pastor Éder. Pastor Éder, queremos você aqui, cara. Não entendeu? Então, aí você opa, beleza, a igreja tem que ficar realmente nesse aspecto. E depois as pessoas, né? Pô, ninguém vai querer receber alguém na sua casa, né? Com a casa suja, né? E querendo ou não, a igreja é a nossa casa, né? E para muitos, né, é a primeira casa, né? Para muitos é a primeira casa. Verdade, é verdade. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim. Esse é o momento que você fala, e com certeza agora tem pessoal da Sara Itapema ali no chat falando, eu quero um segundo episódio com o meu pastor. Temos que marcar. Mas na verdade, gente, eu tô ansioso por um episódio com a pastora Ruth. Eita, aí sim, a hein? gente traz primeiro o homem, porque se trazer primeiro a mulher vai ficar sem graça. E depois eu fico no chinelo. Mas a gente tem uma última pergunta para você, que a gente geralmente encerra com essa pergunta. Que na verdade não é nenhuma pergunta, mas pedindo de você algumas dicas para essa pessoa que está nos assistindo se tornar um tubarão. O que você acha que são as principais características para hoje esse golfinho se tornar um tubarão? Assim, são algumas características que cada pessoa tem nela em si, né? Mas a primeira coisa é decisão. Eu quero ser, pronto e acabou. Quando você decide ser, aí você se torna. Uau. Tá entendendo? Então, acho que a primeira coisa é decisão. Eu não sou... Comigo é sim, não, não. Tá entendendo? Você pede uma pessoa, não sei, vou fazer. Não precisa mais. Deixa que eu vou ver outro. Tá entendendo? Então, a primeira coisa é decisão. Se a pessoa não decidir ser um tubarão, ela vai continuar sendo uma sardinha. Nem golfinho, vai ser uma sardinha, vai ser comido, literalmente. Tá entendendo? Primeiro é a decisão. A partir de depois que tomou a decisão, aí ela vai ver em si algumas características para isso. Primeiro, aí vai questão de agenda. Não tem como você fazer tudo que nós fazemos sem agenda. É verdade. Para você ver, é igual você me disse. Eu vim aqui hoje, tá com você aqui, mas eu já aproveitei minha agenda e já atendi 4 clientes. Já entreguei 450 trufas. Uau. Só hoje, tá entendendo? Já deixei as crianças na escola, já entreguei trufa a um cliente. Aproveitou que viria para Itajaí. Já fiz minha agenda, já agendei todo mundo para hoje, tô aqui contigo, já saio daqui, já tenho outras coisas para fazer, pego as crianças na escola, já vamos nos organizar para os demais, tá entendendo? Agenda. Então, porque isso vai te dar um norte, entendeu? Vai te dar um norte. Segundo, você precisa ter meta. Tubarão que não tem meta não alcança os seus resultados. É verdade. Tá entendendo? Então tem que ter meta. Muito bom. Entendeu? E tem gente que fala assim, meta na igreja, a Sara tem meta pra tudo. Né? A vida tem meta. A vida tem meta. Se você não tem meta, meu querido, você não tá vivendo. É verdade. Tá entendendo? Tem que ter meta. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E é por isso que tem muitas pessoas... perdidas. Sim. Sabe por quê? Porque ela não sabe para onde vai. Então hoje a pessoa é levada para lá, para cá, e aí? Porque justamente não tem isso. Então isso é fundamental. Decisão, agenda e meta. Uau. A pessoa ter isso. Porque as outras coisas do dia a dia é só a praticidade de tudo isso que você vai fazer. Né? Vai acontecendo, dar uma célula boa, consolidar, convidar, entendeu? Isso está dentro da agenda, está dentro da meta. Eu quero levar 3 pessoas por revisão. Tá entendendo? É uma meta. E aí, para isso, você vai ter que fazer o quê? Colocar na sua agenda como convidar. Sim. Quando você vai fazer. Tudo, tá entendendo? E aí vai trabalhando. Então, isso acho que é fundamental. Decisão, agenda e meta. Uau! Meu Deus! Muito, muito, muito bom. Zé, obrigado. Eu que agradeço aí. Conversa maravilhosa. Emocionante, segurei o choro umas 4 vezes. Gente, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Realmente é uma alegria poder estar aqui, né? Fazer parte de tudo isso, né? Realmente foi a melhor decisão, de fato, né? Que eu e minha família fizemos, né? De ter vindo para essa missão, né? E realmente Deus tem nos dado, de fato, tudo que nós precisamos, tá aqui.
e os melhores lugares para viver, né? Não tem lugar melhor do que aqui, melhor. né? E realmente Essa nós estamos região num paraíso, né? de Bombinhas a Jaraguá do Sul, Meu só Deus. cidade linda, desenvolvida, né? Maravilhosa mesmo. Aqui você pode ir pra praia, você pode ir pras montanhas, você É. pode pegar um voo de balão. Aham. Meu querido, aqui você pode fazer tudo. Esse estado é rico, abençoado por Deus e Maravilhoso. precisa justamente de expandir o reino, né? E nós estamos aqui para isso. É verdade. Uau! Muito obrigado, amigo da missão. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Realmente, o episódio de hoje precisa ser compartilhado. Se você ainda não compartilhou, aperta nesse botão aí que está em algum lugar na sua tela, compartilha. Realmente vai ser de grande bênção. Quero aproveitar e agradecer também toda a equipe da Tuju, esse lugar fantástico. Meu O que Deus. você achou aí do estúdio? Cara, tá louco. Eu vou comprar um apartamento só com os equipamentos. É verdade. Aqui tem um alto investimento. Inclusive, você pode fazer parte disso aqui, né? Quer fazer um conteúdo para sua empresa, para sua equipe, para sua célula, para sua igreja. Né? Pode vir aqui que a equipe está pronta para te receber. Obrigado, Tuju. Obrigado a todos que nos acompanharam. Deus abençoe e até o próximo episódio. Um abraço, que Deus abençoe.